Capítulo 13. Jesus voltará. Muitos esperam o retorno do Messias, mas por que Jesus não voltará? Ele existiu mesmo ou foi apenas mais uma ferramenta de manipulação criada pelos imperadores? Tudo ocorreu em uma época em que 98% da população era analfabeta. O poder da escrita e o conhecimento eram dominados por poucos governantes. Basta assistir alguns filmes ou séries como The Last Kingdom, baseado no livro Crônicas Sestônicas, de Bernard Cornwell, para entender como governo e religião moldaram a nossa sociedade. Jesus jamais voltará, pois o anticristo já está entre nós. Se chama informação, e a internet é uma grande aliada a ele. A igreja coloca o anticristo como um ser mau, mas, na realidade, o anticristo não é algo materializado, mas sim, se trata de conhecimento e questionamento. A igreja sabia que ele viria. Para desespero do clero, ele já chegou e está entre nós, dia a dia mais infiltrado na vida dos jovens, para o bem da humanidade. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 1844-1900, é, segundo suas próprias palavras, dinamite pura, e alguém que faz filosofia com luvas de boxe. E, neste livro, ele espanca o cristianismo, com frases como: as 3 virtudes cristãs são as 3 espertezas cristãs. O Anticristo foi publicado em 1888, na Alemanha. Nietzsche afirma o oposto do senso comum. O cristianismo é fraqueza. O cristianismo inverteu todos os valores da sociedade, independentemente de concordar ou não. Esta é a opinião de Nietzsche. Pela época em que publicou sua obra, ganhou muito mais críticas do que seguidores. Eu sigo a mesma linha. Sei que receberei mais este cara um idiota do que acho que ele pode ter razão. Tirei alguns trechos do livro, para que você entenda um pouco sobre a obra de Nietzsche. Nem a moral nem a religião, no cristianismo, tem algum ponto de contato com a realidade. São causas imaginárias: Deus, alma, livre-arbítrio, e efeitos imaginários: pecado, salvação, graça, castigo. Comércio entre seres imaginários: Deus, espíritos. Um mundo de pura ficção, que falseia, desvaloriza e nega a realidade. O sacerdote conhece apenas um grande perigo: a ciência, a sadia noção de causa e efeito. Todos os caminhos retos, honestos, científicos têm de ser rejeitados como caminhos proibidos pela igreja. Fé significa não querer saber o que é verdadeiro. Jesus não voltará por uma outra série de motivos. Primeiro, se existiu, foi um charlatão, ou alguém com distúrbios mentais, no qual achava que era a própria encarnação de Deus, assim como outros profetas de sua época, ou seja, não teria o poder de voltar. Segundo, pela falta de informações de sua vida, um buraco entre seus 12 e 30 anos, pode ter sido um mero personagem criado pelo governo e igreja para controlar uma massa. Contam os evangelhos que Jesus se separou de seus pais aos 12 anos. A próxima aparição de Jesus nos textos bíblicos refere-se a seu batismo por João Batista no Rio Jordão. Não há referências desses 18 anos perdidos de Jesus. Foi ao Tibete, à Índia, ou nunca existiu? Então, sabemos pouco da vida de Jesus e o que sabemos foi contado pelos seus amigos. Há relatos de que o desaparecimento de Jesus, por todos esses anos, se dá pelo fato de sua família achar que ele era louco. Se existiu, pode ter sido um revolucionário, uma pessoa realmente com boas intenções, ou uma forma de ameaça ao governo, no caso, um fora da lei. Por isso, foi crucificado. Em qual versão você acredita? A que os portugueses trouxeram junto com a espada. Nunca questionou? Você conta o dinheiro quando lhe dão um troco? Ou confia no homem e apenas coloca o dinheiro em seu bolso sem contar? Cuidado. Terceiro, precisamos de provas. Se quiser andar sobre as águas, fique à vontade. Teremos uma câmera GoPro debaixo da água lhe acompanhando. Vai transformar água em vinho, sem problemas. Químicos estarão lhe esperando para provar tal fato. Vai ressuscitar e sair voando. Vá em frente. Haverá eletrodos em seu peito. Médicos lhe acompanharão e, depois da ressurreição, um drone lhe acompanhará até os céus. Encherá um rio de peixes onde não há. Espere. Instalarei um aparelho sonar em um barco primeiro. A tecnologia e a informação matam a religião. Mas,
Por conveniência e medo do inferno, muitos, ainda, se prendem a esses dogmas da antiguidade. É mais fácil rezar, viver com uma mentira que conforta do que uma realidade que machuca. Mas você conseguiria cogitar a ideia de que o Jesus existiu, porém sobreviveu à crucificação e viveu até os 80 anos? Pois bem, segundo o livro Jesus viveu na Índia, de Urgell-Kirstein. Jesus, depois de recuperado da crucificação, viajou até a Índia, mais especificamente para Caxemira, juntamente a sua mãe Maria e uma comitiva. O Evangelho Apócrifo de Felipe fala de 3 mulheres que não abandonaram Jesus após a crucificação. Essas 3 mulheres foram Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe Madalena. Nessa época, Jesus era conhecido como Yusazaf, ou seja, líder dos curados. O túmulo de Yusazaf, que teria falecido com 80 anos de idade, está localizado no distrito de Kanyar de Srinagar, em um edifício chamado Rausabal. O túmulo encontra-se no interior de uma cripta natural onde existe uma pilastra com os dizeres: Ele é Isu, profeta dos filhos de Israel. É bom lembrar que a referência a filhos de Israel está numa inscrição na Índia, país longínquo das terras de origem de Jesus. Na mesma Caxemira, existe um local com placa a respeito das inscrições que dizem ser aquele o local do repouso da Mãe Maria. A existência desse túmulo contraria totalmente os hábitos locais, pois na Índia é costume cremar os mortos e não os sepultar. Outra evidência interessante de ser analisada refere-se ao fato de que, nas sepulturas islâmicas, onde são deixados os restos dos corpos, apontam do norte para o sul, enquanto a sepultura de Maria encontra-se no sentido oriente e ocidente, seguindo a tradição judaica. Existem, aproximadamente, 21 textos que atestariam a enorme possibilidade da presença e da permanência de Jesus em Caxemira, em períodos posteriores à data da sua crucificação. Você pode achar essa versão absurda e impensável e acreditar no que sempre lhe ensinaram, que ele morreu, ressuscitou e seu corpo desapareceu no céu. Mas e se Jesus for uma lenda e nunca tiver existido, assim como outros deuses mitológicos? Já pensou que você pode estar rezando esse tempo todo e ninguém está lhe ouvindo? Note que não há indícios convincentes da existência de Jesus e sim indícios de uma cópia de outras divindades que não passaram de lendas. Jesus aparece em, apenas, um parágrafo sobre o judaísmo, contada pelo historiador romano Flávio Josefo, nascido cerca de 7 anos após a morte de Jesus. Mesmo assim, seu texto pode ter sido modificado pois foi conservado por escribas cristãos. Esse ponto é defendido por Evariste Sanders, autor de A Verdadeira História de Jesus. Sem indícios históricos sobre Jesus, seus seguidores apenas ignoram essa imensa parte de sua vida. E, assim, fecham os olhos para a verdade. Outro filme interessante que recomendo é A Invenção da Mentira em inglês, The Invention of Lying, 2009. O filme desconstrói, de forma indireta, com fortes argumentos, a religião. É classificado como romance, ficção, a prova de que o homem está cada vez mais descrente. Digamos assim, recebi há pouco tempo uma mensagem no meu telefone falando: esta sou obrigado a compartilhar. Um cidadão liga para o banco onde trabalho e pede imagens do dia 17 de abril de 2019. Segundo ele, foi o dia mais feliz da sua vida, pois, quando saiu da agência, ele encontrou Jesus. Agora ele precisa das imagens, mas nos avisou que não podemos envolver o exército, nem a Polícia Federal. E eu que não me aposento e tenho de ver isso. No mesmo momento, eu respondi: espere, mas Jesus não falou que iria voltar. Engraçado. Segundo a lenda, alguém contou que algo parecido aconteceu há 4.000 anos. Deus falou com Abraão, relatado no livro Gênesis, e grande parte da população mundial acredita nisso até hoje. E o pior, esse acontecimento é a base das 3 principais religiões do planeta: cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, qual a lógica de acreditarmos em algo que está escrito que aconteceu há 4.000 anos e não acreditarmos em uma pessoa que está nos falando que isso aconteceu há um dia? A lógica é que Deus não fala com o homem de hoje, assim como nunca falou. Nos dias atuais, precisamos de provas. Nos dias atuais, não encontramos cabimento em isto acontecer. Não somos mais tão ignorantes. Sabemos que Deus não fala com ninguém. Mas,
Devido a fortes dogmas passados de geração em geração, ainda não conseguimos ter coragem e conceber que, da mesma forma que não acontece nos dias de hoje, essas visitas de Jesus também não aconteciam no passado, as visitas de Deus. Deus nunca falou com ninguém. Consequentemente, é fácil chegarmos à conclusão de que a Bíblia é uma mentira. Mas por que Jesus não voltará? A resposta é simples: porque o homem evoluiu. No fundo, todos sabemos que não existe a possibilidade deste retorno, pois, inclusive, esta figura pode nunca ter existido. Jesus, assim como Deus, são figuras criadas para nos ajudarem a sair da solidão. Assim como é comum crianças criarem amigos imaginários para não brincarem sozinhas, o homem criou um amigo imaginário para não ficar sozinho nesta dura caminhada da vida.